Versículo de número 13. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E assim seja o nome do Senhor glorificado. Amém? Maravilha. Irmão, já está gravando já? Quem não está me seguindo ainda, pode me seguir lá no canal, tá, irmão? Porque as duas mensagens, justos como cedro, já estão lá no canal do pastor Ademilson. Coloca Ademilson Bastos, você vai ver pastor grandão lá na sua televisão. E você vai assistir as pregações aqui, tá? Estou precisando de 60 seguidores para atingir a meta. Então, quem não segue o pastor Ademilson ainda, segue lá no canal do YouTube e aperte o sininho. Vamos ter essa comunhão lá na internet. Amém? Glórias a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Em outra versão diz: o meu amado é para mim um saquetel de mirra, morará entre os meus seios. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesta noite nós queremos receber a Tua palavra, e nós sabemos, Senhor, que o homem nada tem a dizer. A filosofia, a psicologia, a antropologia não resolve nada. Senhor, o que resolve é o Teu poder, é a Tua palavra revelada. Fala agora aos nossos corações, fortalece os casais e a família e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Podei-vos assentar nesta noite para a glória de Deus. Aleluias. Quantos acreditam que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus aí, que Ele merece. Irmãos, a palavra que eu tenho para trazer para a igreja hoje é uma palavra simplesinha e bonitinha. Essa palavra aqui, aleluia, eu tenho para transmitir à igreja do Senhor Jesus. Eu vou colocar o segundo título: mirra, a intimidade no casamento e na vida espiritual. A palavra de Deus está falando aqui esta noite sobre a mirra. Nós vamos entender que esta palavra, ela se refere à sexualidade. Haja vista que o contexto em que ela está aparecendo fala justamente sobre a sexualidade. Perceba que no próprio versículo em que aparece a palavra mirra, está falando sobre morará entre os meus seios. Ou seja, esta é uma expressão de intimidade entre o casal. Esta mirra, o que vem a ser, é um perfume, uma resina que era retirada de uma árvore e que se fazia o perfume da mirra. Aquele óleo, aquela resina que se retirava desta árvore, se transformava então em um perfume valoroso, um perfume altamente qualificado e valorizado. Era um perfume, no dia de hoje seria um perfume francês, uma coisa assim, uma coisa muito valiosa. Então a gente percebe que esta palavra mirra vai se referir a perfume, significando a intimidade da sexualidade, quando esse cônjuge pode se aproximar do seu cônjuge e sentir o perfume da mirra no seu amado ou na sua amada. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então nós percebemos em primeiro lugar que a mirra é símbolo de intimidade. Por quê? Porque se ela está falando da sexualidade, ela está falando de intimidade, porque sexualidade se refere justamente ao quê?
A sexualidade. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Jesus. Nesta metáfora, nós vamos entender que Cantares de Salomão tanto tem uma palavra literal para os casais, como também tem uma palavra simbólica, uma palavra metafórica, que vai revelar a intimidade entre Cristo e a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo da igreja. Quantos entenderam? Diga glória a Jesus. Primeiramente, nós vamos perceber na linguagem bíblica esta palavra da intimidade, da sexualidade do casal. Por quê? Haja vista que a sexualidade do casal é uma das colunas de sustentação de qualquer casamento. Uma vez que, se não há a sexualidade, praticamente se torna inexistente o relacionamento. Então a sexualidade, junto com outros fatores, se torna primordial para o relacionamento de um casal, para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Para isto Deus disse: deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Quando é que o homem se torna uma só carne com a mulher? Quando assina o papel do civil? Não, lá é uma parte necessária, mas quando eles têm a coabitação, ali é cumprida literalmente uma só carne. É uma mistura de corpo, de alma e de espírito. Quantos entenderam isso? Diga glória a Deus. Só um pouquinho mais de som aqui em cima, por favor. Então nós entendemos, e vamos chegar lá, que o ensinamento da palavra de Deus é que a sexualidade no relacionamento do casal deve ser mantida, incitada, alimentada e preservada. Isto trará saúde ao relacionamento. Isto trará verdadeiramente a bênção de Deus sobre o relacionamento. Mas antes de falar sobre essa intimidade da sexualidade, que é o linguajar que a Bíblia está usando aqui, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que se é de Deus o exercício da sexualidade no casal, Satanás vai se opor. Satanás vai tentar colocar impedimento. O inimigo vai se levantar para que haja desajustes sexuais, para que haja problemas e a sexualidade seja interrompida, ou seja prejudicada, ou alguma coisa neste sentido. Ora, se a sexualidade é uma das colunas de sustentação de um relacionamento conjugal, é óbvio que o diabo vai tentar derrubar esta coluna de sustentação. Cabe a nós não permitir que ele prevaleça nas suas intenções. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E aqui existem alguns fatores que são necessários serem abordados. Não dá para abordar tudo, mas alguma coisa. Por exemplo, antes mesmo de falar da sexualidade, se a Bíblia está usando a mirra, que é um perfume, para falar sobre a intimidade em que o noivo chega até os seios da sua esposa, e quando ele chega lá, há um cheiro de um perfume precioso, há um exalar de um perfume maravilhoso. O que é que se está falando? Além de outras coisas, de higiene pessoal. Perfume fala de higiene pessoal. Alguém vai pensar que o pastor está brincando aqui, mas isso aqui não é brincadeira. Infelizmente, quantas esposas reclamam do relaxamento dos seus maridos? E quantos maridos que reclamam do relaxamento do seu esposo? E isso dá problema. Se a sexualidade, ela deve ser fomentada, incitada, alimentada, há um princípio a ser observado. Em primeiro lugar, a minha higiene pessoal. Porque a Bíblia está falando de um perfume
que a noiva exala um perfume, a esposa, quando o esposo ele se aproxima dos seios da sua esposa, lá ele encontra um perfume, um cheiro maravilhoso, um perfume precioso. Infelizmente, algumas pessoas não gostam muito de cuidar do seu próprio corpo. Banho não é uma coisa para você fazer só aos sábados. É todo dia, meu filho. É todo dia, minha filha. O corpo humano precisa ser lavado, precisa ser perfumado, precisa ser cuidado. A esposa deve passar os seus cremes, deixar a pele lisinha. Tem que cuidar do seu corpo, da sua higiene. As esposas devem cuidar dos pelos nas pernas, essas coisas. E quando o esposo for abraçar a esposa, não pode ter um montão de pelo. Quem vai pensar, se eu estou abraçando a mulher ou um homem? Alguém vai dizer, isso é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, não. Quantas pessoas ficam vedadas por um relaxamento do marido ou da esposa? Imagine o cidadão que marcou o encontro, está paquerando a cidadã. No primeiro encontro, quando chega perto, que dá uma fungada, aquele cheiro horrível. Acabou o relacionamento ali, meu filho. Perdeu. O hálito, fazer a sua higiene bucal, porque você vai beijar na boca da sua esposa. E o beijo na boca é uma expressão da sexualidade, do exercício do amor entre um homem e uma mulher. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? A Bíblia está falando de uma higiene. Quando o esposo chega aos seios da sua esposa, ele sente um cheiro bom. O cheiro de mirra é um perfume extraordinário. É um perfume maravilhoso. Não se pode prescindir dessas coisas, nem brincar com isto. Marido, o homem tem que se cuidar. A mulher tem que se cuidar. Para quê? Para que essa coluna do casamento seja uma bênção. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O corpo humano precisa de asseio. Ele precisa estar sendo purificado constantemente. Alguém vai dizer assim, mas é preciso falar isso? Sim. Por que quantos que não aprendem isso em casa? E casa sem saber de nada. Alguém vai dizer assim, mas isso é uma palestra sexual? Se nós não falarmos disso aqui, o diabo vai falar para vocês lá fora deturpadamente. Por que nós temos que entregar o assunto da sexualidade para o mundo? Por que nós temos que entregar o assunto da sexualidade para Satanás, se nós temos aqui na palavra de Deus as orientações divinas para que nós sejamos vitoriosos? Quando a Bíblia fala da mirra, está falando da intimidade, da sexualidade do casal. Nós percebemos as referências que confirmam isso no próprio livro de Cantares de Salomão. Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 5 e 6. Os teus dois peitos são como dois filhos de gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Está falando de seios novamente. E está colocando a mirra. É a expressão da sexualidade do casal. Perceba, por exemplo, no próprio Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim: as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os teus lábios são como lírios que gotejam mirra. O beijo na boca
Em outra passagem, a noiva vai dizer: beije-me ele com os beijos da sua boca. São expressões da sexualidade que Deus preparou como coluna de um relacionamento conjugal. E não podemos prescindir disto. Eu vim aqui hoje dizer a você que sexualidade não é distração e não é apenas um prazer, mas é uma arma de batalha espiritual. Pare de exercer a sexualidade e você vai perceber o esfriamento imediato do relacionamento. E o que é que vai manter esse relacionamento quente, abrangente, íntimo? O exercício da sexualidade é uma arma. Tanto é que nós percebemos, só um pouquinho de som aqui em cima, na própria etimologia da palavra mirra, que vem do hebraico mor, que vem do verbo marar, significa fortalecer, ser forte. Então a Bíblia está falando que a mirra significa fortalecimento. Vamos retornar. A mirra de respeito à intimidade. A intimidade de respeito à sexualidade. E a sexualidade de respeito a fortalecimento do relacionamento. Mas como é que o exercício da sexualidade pode fortalecer um relacionamento? Perceba qual é o mandamento da palavra de Deus a respeito do exercício da sexualidade no matrimônio. Lá nas epístolas paulinas estará escrito: não vos priveis um ao outro. Não vos priveis um ao outro. O que é que isto significa, pastor? Se nós pudéssemos fazer uma paráfrase desse versículo, nós poderíamos dizer que está escrito assim: exerça sexualidade abundantemente no matrimônio. É algo que a Bíblia está dizendo para ser feito com abundância, com frequência. Ele está dizendo: não vos priveis um ao outro. E a questão é a seguinte: esta palavra que está sendo dita praticamente, tenha sexualidade com seu cônjuge, é um mandamento bíblico. Se é um mandamento bíblico, é uma arma de batalha espiritual. A Bíblia está dizendo: quer vencer a batalha do matrimônio, quer que esse casamento vá para frente, nunca pare de exercer a sexualidade com seu cônjuge, porque ela é uma arma espiritual para você vencer a batalha. Em outra passagem a Bíblia vai dizer assim: o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Olha que coisa linda. O corpo pertence a você até o dia que você diz sim no altar. Até enquanto você está solteiro ou solteira, porque depois que casa acabou. Agora o corpo não é mais teu não. Depois que casou, o teu corpo é do teu companheiro, da tua companheira. Então não existe esse negócio: não toque aqui, não mexe ali. Não, mexe quando quiser e na hora que quiser. Por quê? Porque o corpo é da pessoa. O corpo da mulher é do marido. E o corpo do marido é da mulher. Para a expressão de carinho, de afeto e de amor e de intimidade, como instrumento de batalha espiritual. Ora, se a Bíblia está dizendo que o casal deve ter abundância no exercício da sua sexualidade, se isto é um mandamento, e o apóstolo Paulo vai dizer que o mandamento é bom, é puro e é santo, por que que tem gente demonizando a sexualidade e achando que é pecado? Pecado é você viver na prostituição, é você deturpar aquilo que Deus fez como algo precioso para a família e para o casal. Pecado é estar envolvido no adultério, é estar envolvido aí na pornografia, na masturbação. Isto aí é pecado. Mas o exercício da sexualidade no casamento é uma arma espiritual que Deus deu para o casal vencer a pombagira, vencer o demônio, vencer a macumba e vencer o inferno.
Só um pouquinho de som aqui, filhão. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo esta noite? É a mirra. É a mirra. O perfume da intimidade, da sexualidade do casal. O meu amado é para mim como um saco de mirra morando entre os meus seios. De heavy acabou de rece profetaias. Ande o sorgue o sebe nabre décia. E o sebe coio. Através do exercício da sexualidade, o casal vai fortalecer o seu relacionamento. Agora, nós vamos sempre encontrar aqueles que querem andar na contramão da palavra de Deus, aqueles que querem fazer a coisa por conta própria, ou seja, em outras palavras, marido briga, abaixa só um pouquinho, marido briga com a mulher, aí a mulher pensa assim, eu vou castigar ele como? Aí bota na lista das prioridades do castigo, não vou fazer nada com ele porque ele fez isso, aquilo, outro. Você está emprestando a tua mão para Satanás destruir o seu casamento. Porque simplesmente você está desobedecendo o mandamento. E quando eu desobedeço a palavra de Deus, é o diabo que encontra a brecha para penetrar. Então, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou falando filha, porque eu acredito que isso é uma prática mais de mulher, mas também pode ter de homem também. Coloque esta alternativa de castigo para o seu cônjuge como a 253ª, ou seja, que você nunca vai chegar nela. Nunca queira castigar o teu cônjuge impedindo o relacionamento da intimidade. Pastor, mas ele me maltratou, ele falou grosso comigo, ele me envergonhou, ele não sei o que e não sei o que lá. E se você não conseguir perdoar nem o seu marido, se você não consegue perdoar nem a sua esposa, o que está fazendo dentro da igreja? A Bíblia diz que temos que amar até os nossos inimigos e perdoá-los, quanto mais aquele que é a tua carne. Não é a omissão da sexualidade que vai fazer o teu marido melhorar na sua conduta, no seu comportamento. Pelo contrário, aí que o negócio vai ficar ruim mesmo. Sabe por quê? Porque eu encontro na Bíblia que existe a mirra de Deus, mas também existe a mirra do Satanás. E se você não quer ter a mirra da intimidade sexual com teu cônjuge, o diabo vai preparar uma ocasião para que a mirra da sexualidade ilícita roube o seu casamento. O que mais um predador quer a não ser uma oportunidade? A esposa está uma semana sem querer fazer nada com o marido porque brigou com o marido. E aonde é que o marido vai atender às suas necessidades? Se não em você. Olha aí o diabo preparando o laço. Numa hora de fraqueza, a vaca vai para o brejo. Depois você vai dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Com certeza, nada justifica. Mas foi você que criou a situação. Veja que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 7, no versículo 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Mas quem é que perfumou esse leito? A mulher do matrimônio? A esposa ou a mulher adúltera? Ela vai dizer, versículo 18, vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Depois, quando a família estiver desgraçada, o casamento acabou, os filhos estão chorando porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, aí não adianta mais você querer consertar a brecha. Conserta a brecha agora. Não é a omissão da sexualidade
que vai salvar teu casamento. Ficou fácil ou difícil aí para você dar glória a Deus agora? Terra lá machúria. E aí não adianta depois ficar com um montão de frescura, não. A mulher casa, aí o marido procura a mulher. Eu já não estou com vontade, não. Eu estou cansada. Vamos deixar para amanhã. Aí chega amanhã. Eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí chega no outro dia. Eu estou com a unha encravada que está doendo tanto. Peraí. Se tu não queria ter relações sexuais, para que tu casou? Para que casou? Ficasse solteira. Não quer fazer, quer celibato? Não é proibido, não é pecado celibatário, você pode ser celibatário. Agora, se você casou, você cumpre o seu papel de esposa, você cumpre o seu papel de marido. Tem que cumprir o seu papel. Porque se você não entender a jogada do diabo, você vai perder a guerra. É nesse momento que ele apresenta a mulher adúltera, com lisonjas de palavras, com a cama perfumadinha. Vem, vamos passar a noite toda, saciemo-los de amores. Por quê? Porque a mulher tola destrói a sua própria casa, mas a sábia a edifica. Quantos estão entendendo isso? Diga a glória a Deus. Então é preciso entender que a mirra, ela vai falar sobre o exercício desta sexualidade que deve ser implementada, que deve ser incentivada, que deve ser alimentada, que deve ser praticada abundantemente perante o casal. É óbvio que tem um dia que está com uma cólica menstrual, tem um dia que não, amém, isso é previsível e até admissível, mas não é aquela situação de ficar se amarrando, e a pessoa está ali necessitada. Paulo vai dizer assim: pague a benevolência devida ao seu cônjuge. Este é o propósito do casamento, e este é o mandamento do Senhor. Que não haja nenhum encargo de consciência a respeito daquilo que Deus santificou. Deus disse para Pedro: não considere imundo aquilo que Deus santificou. Então hoje aqui você está recebendo o conceito da palavra de Deus para uma sexualidade sadia, para uma sexualidade santa, para uma sexualidade pura, que é onde? Dentro do matrimônio. A Bíblia vai dizer assim: digno de honra dentre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Esta noite Deus está dizendo para você, aleluia, dentro do matrimônio está toda a felicidade que você precisa para o teu relacionamento. Rebacandarábia, está ali a bênção do afeto, a bênção da sexualidade, a bênção do prazer e a bênção do amor. Agora, se quiser ficar andando de qualquer maneira, aí é outra coisa. Aí não quer casar, quer ficar se prostituindo, arrumando mulher todo dia, arrumando homem toda hora, e fazendo aquilo que verdadeiramente é a própria prostituição. Aí Deus não tem nada com esse negócio aí. Mas a igreja do Senhor, ela está com a vida no altar, e ela cumpre o mandamento de Deus, e esta é a palavra de Deus para a família que serve ao Senhor dos exércitos. Vai exercer a sexualidade. O solteiro vai buscar o casamento. E qualquer tipo de situação em que alguém possa querer apresentar a prostituição, você vai sair. Por quê? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia vai falar sobre essa intimidade do casal. Sabe por quê, meu irmão? Não existe um parâmetro maior do que o relacionamento sexual.
Na Bíblia, relacionamento sexual vai ser usado até mesmo como uma metáfora do relacionamento do crente com Deus. Por quê? Porque está falando de uma intimidade máxima que um cristão pode ter com o seu Senhor. Assim como a maior intimidade que um ser humano pode ter com outro, ou seja, um homem com uma mulher, é o exercício da sexualidade. Não existe intimidade maior do que o sexo. Não existe. Qualquer nível de intimidade é menor do que o sexo. E quando a Bíblia fala do exercício da sexualidade entre a noiva e o Cristo, está falando dessa intimidade que Deus quer que nós tenhamos no nosso relacionamento com Ele. Assim como o casal deve desfrutar da alegria, da intimidade sexual, como expressão de amor, aleluia, de comunhão, também o crente, ele deve ter essa intimidade profunda na presença de Deus. Aleluia. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 23, quando o Senhor vai determinar ao povo de Israel os elementos que devem conter para se fazer o azeite da unção, um dos elementos é a mirra. Por quê? Porque a mirra é o símbolo da intimidade, e a unção de Deus é a intimidade que Deus quer que eu e você tenham com Ele. Pastor, eu não entendi o que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo a você que o nível da tua intimidade com Deus é medido pela unção que você tem. Aleluia, pouca unção é pouca intimidade, média unção, média intimidade, muita unção, muita, aleluia, intimidade. Quantos querem ter essa intimidade com Deus? Quantos querem viver esta vida de mirra, do perfume, em que você vai poder sentir o perfume da mirra, da intimidade de Deus na tua vida? Levanta a tua mão e dá glória. Amante o cobidar é fácil. Da mesma forma que o homem deve ter a intimidade da sexualidade com a sua esposa, simbolizada pela mirra, que é o perfume da intimidade, a Bíblia também vai dizer que esta mirra, ela simboliza a intimidade da igreja com o seu Senhor. Nós temos que estar na intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo João, ainda um discípulo, ele recosta a sua cabeça no peito de Jesus. Eu posso imaginar Diácono Alex, ele escutando até a batida do coração do mestre. Será que você tem vivido a intimidade da mirra com Deus na sua vida espiritual? Será que você tem sentido, aleluia, o perfume de Deus na sua vida por estar perto dele? Essa noite ele está dizendo: vem para perto. Mas tem uma coisa que você precisa entender: Deus não aceita intimidade com mistura. Se é para ter intimidade, vai ser o perfume da mirra puro. Não vai misturar com nada. Não vai misturar com mundanismo, não vai misturar com promiscuidade, não vai misturar com pornografia, não vai misturar com o que não presta. Tem que ser a mirra pura. Se não for intimidade pura, ele não aceita. Assim é no casamento e assim é no relacionamento com Deus. Se você gosta de ter duas, 3, 4, 5 mulheres de uma vez só, não se case. Não faça essa mulher sofrer. Tenha piedade do seu próximo. Viva na bagunça que você quer, mas não leva ninguém para a sua bagunça, para sofrer. Ficou fácil ou difícil aí para dar glória a Deus? Porque tem homem aí que quer viver igual muçulmano, e que ter 4, 5, 6, 10. Não é isso que vai explicar e salientar a palavra de Deus. A Bíblia fala marido de uma só mulher. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor.
Da onde o senhor está dizendo isso, pastor? A Bíblia diz que Jesus Cristo estava crucificado. Ele disse: tenho sede. Se aproximou alguém, diz a Bíblia, e misturou mirra, aleluia, com vinho, e deu para Jesus beber, mas ele não aceitou. O que ele estava dizendo ali, pastora Célia? Aleluia, intimidade misturada eu não quero. Mirra tem que ser pura. Misturou com vinho, para mim não presta. Nesta noite Deus está dizendo: se você quer a bênção de Deus no teu casamento, não mistura a mirra com o vinho da prostituição. Não mistura a mirra com o vinho da infidelidade. Aleluia. E se você quer um relacionamento com Deus esta noite, também não misture a mirra com as coisas do mundo. Ou é lá ou é cá. Não dá para as duas coisas ao mesmo tempo. Se aproxime de Deus apenas com cheiro de mirra. Não mistura vinho nela. Ficou fácil ou difícil para dar glória a Deus? Quando a Bíblia fala de mirra, está falando de intimidade. Quando a Bíblia fala de intimidade, nós vamos perceber essa intimidade tanto no nascimento de Cristo, como também na morte de Cristo. Primeiro lugar, a Bíblia diz que lá está o menino Jesus, aleluia, no estábulo em Belém, que acabara de nascer. Deus está conduzindo 3, aleluia, reis magos do Oriente, e eles conseguem encontrar, através de uma revelação, não da astrologia, mas de uma revelação em que eles são guiados por Deus, aleluia. Quando eles chegam na presença do menino, eles trazem 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. O que é que ele está dizendo aqui? Intimidade desde o nascimento. O que é que isto significa, pastor? Aleluia! O reconhecimento da existência do Filho de Deus. O reconhecimento da existência de Deus na tua vida. Intimidade no nascimento de Jesus significa: eu reconheço Ele como o Deus que deu a vida por mim, e aquele com quem eu quero estar íntimo e viver com Ele para sempre. A Bíblia não fala de relacionamento distante, a Bíblia fala de intimidade. A Bíblia diz que Pedro, depois que Jesus foi preso, seguia Jesus de longe. É triste quando você resolve seguir Jesus sem compromisso. Quer seguir Jesus, mas na beira do caminho. Ele disse para o homem: vem. E ele deixou tudo, saiu da beira do caminho e entrou no caminho. Rebacantalai. Quem está entendendo a mensagem de Cristo aqui esta noite? Toma uma posição hoje de intimidade com Ele. Pedro estava seguindo Jesus de longe, começou a se aquentar na fogueira dos ímpios. Daqui a pouco, qual foi a consequência? Estava traindo a Jesus de Nazaré. Aquele que não tem intimidade com Deus, aquele que quer seguir a Deus de longe, logo estará negando ao seu Senhor, pela prática do pecado e da apostasia. Eu não encontro na Bíblia, Rebacai, obreiro Alain, nenhum incentivo a um relacionamento com Deus sem intimidade. Eu não vejo isso. Pelo contrário, lá no Salmo 91, a Bíblia está dizendo: debaixo das minhas asas estará seguro. Quem quer estar debaixo das asas do Senhor nessa noite é a intimidade com Ele, é a mirra, é sentindo o perfume do Senhor, aleluia, recostando a cabeça no seu seio, aleluia, no seu peito, aleluia, como diz na metáfora de Cantares, quando o esposo, aleluia, está em acesso da intimidade da esposa, é sentindo, aleluia, o hálito de Deus perto de você, reconhecendo no seu nascimento, na sua intimidade,
mas não apenas no nascimento, e temos que reconhecê-lo também na sua morte. Por que, pastor? Porque depois que Jesus morreu, tiraram ele da cruz e pegaram seu corpo. José de Arimateia conseguiu a permissão para enterrar. José de Arimateia era rico, era o cumprimento de uma profecia que estava se dizendo: entre os ricos será a sua sepultura. Revassuri Kébia. E eles agora pegam vários cosméticos para embalsamar o corpo na sua questão cultural. O que eles vão passar no corpo de Jesus? Mirra. Eles vão perfumar o corpo de Jesus com mirra. Mirra simboliza intimidade. Aleluia. Eu tenho que ter intimidade com Deus no seu nascimento, mas eu também tenho que ter intimidade com Ele na sua morte. Por quê? Porque foi através da morte dele na cruz é que hoje eu posso ter vida. É através do reconhecimento de que Ele morreu pelos meus pecados é que eu posso ter os meus pecados perdoados. Esta noite Deus está dizendo para você: se você quer a restauração da tua vida, precisa passar pela cruz do Calvário. Dentro desta simbologia que Deus está revelando aqui esta noite, de que a mirra representa a intimidade do casal, ela está falando sobre a intimidade da igreja com o seu Senhor. Ela está falando da intimidade do crente no seu relacionamento com Deus. Como é que está esse relacionamento teu com o Senhor? Está frio, está morno, está mais ou menos? Como é que está? Aleluia, pastor, eu não sinto o cheiro da mirra. É porque você está longe dele. Essa noite ele está dizendo: aproxima-te, aproxima-te, sente o cheiro da mirra. Levante a tua mão e dá um minuto de glória. Um minuto de glória. Ai, chocolorio sebraio chequedécia. Alaia saramacaia. Quem está entendendo que Deus está te chamando para essa comunhão? Quem está entendendo que Ele está te chamando para sentir o cheiro da mirra, da intimidade? Alaia, quem não tem intimidade não sente o cheiro da noiva. Rebacandarai, não sente o cheiro do noivo. Rebacandarábia, perfume na Bíblia é símbolo de justiça. Alaia sebinaia, sinta o cheiro da intimidade, da justiça, porque você também está andando na justiça de Deus e você está negando os pratos que o diabo está te apresentando. Então você tem acesso à intimidade com Ele. Deixa Deus te tomar essa noite e viva essa comunhão perpétua. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Levanta a tua mão que eu já estou terminando. Vai dando glória. Ele hoje está estendendo a mão e está dizendo: meu filho, tu está longe. Aí é onde você está, você não sente o cheiro da mirra no meu corpo. Alabacandarábia, vem mais, vem para cá. Eu quero te conduzir, eu quero te carregar. Eu quero andar contigo na estrada da vida. Eu quero estar contigo na peleja. Eu quero estar contigo no teu trabalho, na tua casa, na tua luta. Aleluia, no teu sofrimento. Eu quero estar contigo. Levante a sua mão por um instante. Adore, 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 adore. Aloi, shemenehembia. Ó, faz assim igual o pastor. 1, 2, 3 e... aperte a mão de quem está do seu lado. Diga para ele: já está conseguindo sentir o cheiro da mirra de Deus? Ai, checamai, chumorro, remar, Keminá, repete, Katossô, Reminecá, Chorocrestai. Esta noite ninguém quer saber quem tem teologia, quem é doutorado, aleluia, se fala bonito, se é erudito. Queremos saber se tem intimidade. Queremos...
Cadê o glória? Cadê o glória? Sabe qual é um dos, aleluia, dos sinais da intimidade? Aleluia, palavras de afago, palavras de carinho. Meu amor, minha querida, minha vida. Já falou alguma palavra para Jesus hoje? Já falou o quanto você quer a Ele? Diga a Ele então agora, porque isso aí é sinal de mirra. É no glória a Deus, é no aleluia, papaizinho, eu te amo, Jesus, tu és tudo para mim. Deixa sentir o cheiro da mirra, vai espalhar o cheiro da mirra essa noite. Amém-te, coleos. Camando rifaite fropronte fapulofócias. Anjou-se camicho, habito canto, sabinai. Pastor, eu tenho intimidade com Deus. Qual é o sinal? Eu falo até a língua do céu. Cadê a língua do céu? Cadê a língua do céu na tua boca? Cadê? Dá uma rajada de língua estranha, só para o diabo ficar confundido. Porque quando você fala em língua, ele não entende nada que você está falando. Porque em mistério estou falando com Deus. Olha a intimidade da mirra. Olha a mirra sendo derramada na igreja. É o perfume precioso. Sabe por que ele é precioso, pastor Valdir? Sabe por que é caríssimo a mirra? Porque a intimidade é coisa muito valiosa. A intimidade com Deus não tem preço. A intimidade com Deus, nem o ouro e os prazeres do mundo inteiro podem chegar perto e se assemelhar. Essa noite ele está dizendo: pega a mirra, pega a mirra, pega a mirra, pega a intimidade agora com o teu Senhor. Eu estou sentindo a mirra passando aqui, ó. Tá sentindo o cheiro da mirra? Tá sentindo? Ele está passando, ele está passando, ele está passando. Ele está passando, ele está passando. Olha a intimidade, intimidade, intimidade. Aleluia, é o teu Deus, é o teu Deus, é o teu Deus. Amegui, rabogó, remandá, remené. Eu vou terminar, mas eu não posso deixar de mandar essa aqui. Essa aqui vai ter crente que vai até pular da cadeira agora, ó. Irmão, eu falei para você que o termo traduzido por mirra no Antigo Testamento do hebraico é mor. M-O-R, mor. Mas no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra para mirra é outra, obviamente, porque é outro idioma. E olha o que eu descobri, pastora Célia. Vocês sabem qual é a palavra grega para mirra no Novo Testamento? Você não vai entender, mas eu vou explicar. A palavra mirra no Novo Testamento, no grego, é Smirna. Pastor, não entendi nada. Você vai entender. A palavra grega para mirra no Novo Testamento é Esmirna. Tem alguma igreja lá nas 7 do Apocalipse chamada com esse nome? Obreiro Rodrigo, quando Jesus mandou João escrever cartas para 7 igrejas da Ásia, tinha alguma chamada Esmirna? Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Tirou o fundo por quê, meu filho? Quem está entendendo o que Deus está falando? Dá glória. Esmirna. Ele vai dizer assim: escreve para a igreja de Esmirna. Será que era uma igreja que tinha intimidade? Diácono Moisés, tinha alguma coisa especial nessa igreja de Esmirna? Ah, meu irmão, se tu não pular da cadeira, eu vou aí, te pego e te faço tu pular. Irmão,
Tinha alguma diferença da igreja de Esmirna para as outras, de Tiatira e a Filadélfia e tantas outras? Irmão, presta atenção. Foram escritas 7 cartas no Apocalipse para as 7 igrejas. Das 7 igrejas, pastor Valdir, às quais foram direcionadas as cartas, apenas 2 delas não recebeu repreensão de Cristo. Só 2. De 7 igrejas, só 2, 5 foram repreendidas. Uma deixou o primeiro amor, a outra estava com o espírito da Jezabel, a outra estava com a doutrina de Balaão. Estava uma porcaria danada lá. Tinha uma que Jesus estava do lado de fora batendo, já não participava mais do culto, porque tinha night gospel, festa junina gospel, e Jesus não tinha mais presença, estava do lado de fora. Mas tinha 2 igrejas, Obreiro Rodrigo, que não receberam nenhuma repreensão. Será que a de Esmirna é uma delas? Aperte a mão de quem está do seu lado, diga para ele: a igreja de Esmirna não recebeu repreensão nenhuma. Tem intimidade, tem intimidade, tem intimidade. Olha a mirra, é 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 a mirra. Tem intimidade, tem intimidade, tem o perfume. Ela sente o cheiro do pai, ela sente o cheiro do noivo, ela sente o cheiro da intimidade. Mas talvez alguém está dizendo assim: que maravilha, né, pastor? A igreja de Esmirna, que é a palavra mirra no grego, que simboliza intimidade, e a igreja de Esmirna, não foi por acaso que ela não teve nenhuma repreensão de Deus, porque tinha intimidade com o Pai, porque tinha intimidade com o Filho, porque tinha intimidade com o Espírito. Alabacandarábia. Aperte a mão de quem está do teu lado. Se tem intimidade, Deus está contigo. Quantos querem ter intimidade com Deus aqui nessa noite? Ei, te calamahai, remineche. A revelação está passando aí, ó. A unção, a intimidade, a mirra. Sente o perfume, sente o perfume de Deus. Talvez você está se alegrando com essa palavra e você está dizendo assim: é, pastor, que maravilha. Então a igreja que tem intimidade não sofreu repreensão nenhuma. Mas será que é tudo flores? Será que não tem barreira nenhuma? Aperte a mão de quem está do seu lado. Para ter intimidade vai ter que pagar o preço. Intimidade não vem de graça não, meu filho. Intimidade tem um preço. Vai ter que passar na moenda, vai ter que passar no estreito, vai ter que sofrer para ter intimidade. Alguém está dizendo: eu não estou entendendo. Serve para o casamento e serve para o relacionamento de Deus com a igreja. Por quê? Porque para você ter intimidade no seu casamento e a felicidade com o seu cônjuge, inclusive a sexual, tu vai ter que passar coisas terríveis nesse relacionamento. Qual é o casal que não enfrentou dificuldade? Qual é o casal que não briga? Qual é o casal que não se desentende? Qual é o casal que não tem desafios? Qual é o casal que já não pensou em desistir? Que já não pensou em divorciar? Que não pensou em parar? Só que tem uma coisa, meu filho, esse é o preço da intimidade. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Cadê os solteiros aí? Levanta a mão, os solteiros. Fica com vergonha não, tu vai casar um dia. Levanta a mão, os solteiros. Sabe o que é que Deus está falando para vocês, solteiros? Não querem ter problemas, não querem ter lutas, não querem passar por desavenças, não quer ter feridas,
não quer ter situações desagradabilíssimas, não quer beber cálice de fel, não quer passar na moenda terrível, então não se case, fica solteiro, porque se casar vai ter que pagar o preço da intimidade. Se levante aqui e me diga e me desminta que o casal que não teve problemas. Eu acho engraçado aqueles casal. Eu tenho 50 anos de casamento, nunca tive uma briga com a mulher. Eu falei, deve ser um astronauta, deve ser um ET de Varginha, deve estar em outro planeta. Não que eu duvide, mas sei lá. Eu não vejo isso na Bíblia não, irmão. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Que quem quer casar tem que estar disposto a passar na moenda. Casamento é sofrimento. Tanto é, pastor, me prove na Bíblia. Paulo vai dizer, eu quisera que vocês fossem como eu, solteiro. Mas se quiser casar, não pega. Mas tem uma coisa, vai passar por sofrimento. Eu queria vos poupar. Ele ainda diz assim, eu queria vos poupar. Por quê? Porque a intimidade tem um preço, e o preço é o sofrimento. Pastor, eu quero uma mulher para chamar de minha. Pastor, eu quero um homem para chamar de meu. Amém, não é pecado. Dentro do casamento não é pecado. Pastor, eu quero uma mulher. O senhor falou aí que o corpo é do homem, né? Eu quero uma mulher para tocar da cabeça aos pés, tudo que é canto que eu quiser, na hora que eu quiser. Quer dizer, na hora que eu quiser, entre aspas, né? Também não é no meio da rua, né? Não é assim, mas dentro de um contexto. Eu quero uma mulher. O senhor falou, pastor? Não, eu falei não, é a Bíblia que está falando. O corpo da mulher do marido, o corpo da... Pastor, eu quero um homem para mim, um corpo do homem para eu tocar da cabeça aos pés, para eu fazer e tal. Ótimo. Pode, não é pecado. A Bíblia diz que o corpo do homem é da mulher. O corpo é corpo, são todas as partes. Não toca aqui, não toca aqui não, toca em tudo. O corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Pastor, eu quer, mas tem uma coisa, está disposto a pagar o preço do sofrimento do relacionamento? Porque assim como na vida espiritual, o que fortalece o casamento são as lutas, são as provas, são os desertos, são as situações difíceis. Eu estou me lembrando aqui que a palavra hebraica amor, em seus cognatos, também significa amargo. Então a mirra é boa, fala da intimidade, mas também tem um amargo para você enfrentar. Vai ter dia que o teu esposo, você acabou de lavar a cozinha, a sala, ele vai entrar com o pé todo sujo lá. A tua vontade vai ser jogar ele lá do outro lado da rua. Mas é o casamento, vai ter que enfrentar isso aí. Vai ter que aturar. Vai ter que aturar. O cidadão vai tomar banho, joga a roupa para todo lado. Cueca para um lado, blusa para o outro, calça para o teto, não sei o que para lá, a mulher chega... Mas o que é isso aqui? Que carnaval é esse aqui? Não adianta, você não queria intimidade? Vai ter que passar no processo, vai ter que aturar. Vai ter que aturar. Vai ter que passar na aprovação da cozinha. A varoa vai vir, olha filho, eu fiz especial para você, o troço está ruim igual a peste. Aí você dá uma colherada, olha para um lado, olha para o outro. Peraí, deixa eu ir ali rapidinho. Não, volte, eu quero. Está bom, amor? E aí, como é que sai dessa sinuca de bico aí agora? Está bom? Ah, pastor, eu tenho que mentir? Mentir não, o amor tudo supera. O amor tudo supera. Quem está entendendo? Tem que passar na moenda de Deus. Tem que passar no sofrimento. Eu fui num encontro de casais lá no Paraná. É Paraná, Catherine? Paraná? Que a gente foi no encontro de
Paraná, né? Eu fui com a minha esposa no encontro de casais lá em Paraná. Primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Nós fomos lá no Paraná, fomos também no Paraguai. Só não fomos na Argentina porque estava fechado por causa da pandemia. E na hora do culto, o pastor ele trouxe uma mensagem que me chamou muita atenção. Porque ele disse assim, ele deu o exemplo do Rio Negro e Solimões. Quem já ouviu falar do Rio Negro e Solimões, lá no norte do país? Rio Negro e Solimões são dois rios que se encontram. Um tem uma água barrenta e outro tem uma água, né, de outra cor, de outra coloração mais escura. Quando eles se encontram, eles não se misturam. E eles correm ali, os dois, Rio Negro e Solimões, lado a lado, por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Quando ele chega lá no final, é que as águas vermelhas se juntam com as outras águas, com a outra água meio amarronzada, e se torna uma água só. Aí o pastor aplicou, o casamento é assim. Vai ser preciso anos andando com águas separadas, mas você vai perseverar, vai perseverar, vai perseverar, vai sofrer, vai insistir, vai orar, vai gemer, vai clamar, vai fazer corrente, vai fazer propósito. Por quê? Porque lá na frente, aleluia, quando chegar o tempo certo, as águas vão se misturar e Deus vai completar a obra e a vitória vai ser decretada. Essa noite Deus está dizendo, a vitória é da família, a vitória é do matrimônio, a vitória é da igreja. Porque a igreja de Esmirna, ela tinha intimidade e não tinha nada para chamar a atenção dela, mas tinha uma coisa, tinha sofrimento. Olha o que a Bíblia vai dizer, e assim eu termino, em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8, aleluia, em diante, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tinha intimidade, mas tinha tribulação. Tinha intimidade, mas tinha sofrimento. Tinha intimidade, mas o diabo vinha para escangalhar com a situação. Mas Deus estava dizendo: não se preocupa não, persevera, 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 porque no final tu vai cantar o hino da vitória. Quem for fiel até o fim vai cantar o hino da vitória. Persevera, persevera. Deus está pelejando pelo teu casamento essa noite. Deus está pelejando pela sua igreja essa noite. Ele está pelejando pela sua vida. Se coloque de pé e glória.